Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para gravar mais uma aula, para gravar mais um conteúdo que vocês vão ter lá como resumo para que vocês possam tê-lo como resumo para que vocês possam estudar para a prova no tempo determinado para esse estudo da prova. E hoje nós vamos estar falando sobre o parkour. O parkour é um dos esportes radicais que são realizados, só que esse não em meio à natureza. São um dos esportes de natureza, só que esse ele não é tão realizado no meio da natureza, ele já é realizado mais no meio urbano, no meio onde nós vivemos. E esse esporte ele vai ser dividido em duas aulas, essa e a próxima aula, porque ele é um esporte muito grande. Então vamos lá. Esporte, exercício ou forma de expressão corporal? Ou de expressão cultural? O que é o parkour? É um esporte? É um exercício? Ou uma forma de expressão cultural? A dúvida sobre o que é o parkour ainda está por aí. E realmente não há um consenso fechado. Então, não tem como nós sabermos ainda se ele é um esporte, ele é considerado um esporte, se ele é considerado um exercício, ou se ele é considerado somente uma forma de expressão cultural. Para ele ser considerado um esporte, nós precisamos ver se ele tem regras. Se ele tiver regras, ele pode até sim ser considerado um esporte. Mas ele precisa ter regras para ser considerado um esporte. Já um exercício e uma expressão cultural, ele pode ser considerado de todas as formas. Há aqueles que consideram uma modalidade esportiva. Inclusive, há campeonatos espalhados pelo mundo. Há também aqueles que acreditam que a prática é uma forma de cultura de um grupo. Então, assim, existem campeonatos de parkour, existem campeonatos dessa modalidade, mas como eu falei, para ele ser considerado um esporte, ele precisa ter regras. Então, se ele tiver as regras, sim, ele é considerado um esporte, mas a gente já sabe que existem campeonatos, sim, mundo afora, como existem de várias outras coisas, tá? Que não são considerados esportes, porém existem campeonatos. Um exemplo é o dodgeball, que é um jogo que é muito parecido com a queimada. Ele foi tirado de dentro da queimada. Ele tem campeonatos, principalmente nos Estados Unidos e em outros países da Europa, ele tem campeonatos desse esporte, dessa modalidade. Só que ele não é considerado totalmente um esporte. Ele ainda é considerado um jogo. Por quê? Ele não tem muitas regras pré-determinadas para que fosse considerado um esporte. Mas há algo que não se pode negar. O parkour é um exercício porque mobiliza diversas partes do corpo e seus músculos e traz muito benefício à saúde. O parkour ele é um esporte, ele é uma prática corporal que é muito interessante que a gente possa ver. Por isso eu trouxe essa prática corporal para que a gente pudesse conversar sobre ele. Por quê? Ele faz com que todo o nosso corpo seja exercitado ao mesmo tempo. Nós vamos ver mais para frente alguns gestos que são feitos no parkour que você vai entender isso. E você vai ver como realmente todos os músculos são trabalhados. E com isso é um esporte, uma atividade física que vai ajudar muito no benefício da nossa saúde. Mas o que é o parkour? Pô, professor, até agora o senhor falou um pouco sobre isso, se ele é um esporte ou se ele não é e tudo mais. Falou que ele realmente tem benefícios para a nossa saúde, ele exercita todas as nossas musculaturas. Mas o que é o parkour? O parkour, ou le parkour, pode ser considerado uma modalidade esportiva, que é focado em ultrapassar obstáculos de forma segura e rápida, a partir do uso do próprio corpo e suas capacidades. Então, qual é a ideia do parkour? A ideia do parkour é eu ter que ultrapassar obstáculos. Obstáculos colocados, professor? Não, obstáculos já feitos. O parkour ele é muito utilizado, ele é muito feito em paredes, em muros, de prédios a prédios. Então, assim, são obstáculos que vão ser ultrapassados por aquela pessoa que está fazendo aquele exercício. Só que são obstáculos que já são feitos, obstáculos já feitos pelo homem. Por isso ele é um esporte que ele é praticado no meio urbano. Ele já não é tão praticado no meio da natureza, mas faz parte dos esportes radicais.
Mas se engana quem pensa que o parkour só pode ser feito por dublês, artistas circenses, militares ou bombeiros. A gente se engana quando a gente acha que esse esporte, esse exercício físico, ele só pode ser feito por pessoas, por dublês que vão fazer filmes, por artistas circenses que vão fazer aqueles espetáculos de circo, ou até mesmo por militares e bombeiros que talvez vão precisar usar essas artimanhas do parkour para poder salvar vidas. Não, qualquer pessoa pode praticar. A prática tem conquistado crianças, adultos, idosos e também pessoas com deficiência, que buscam autossuperação, diversão e mais força. Ele é um esporte tão procurado, ele é um esporte que hoje em dia, ele é um esporte que as pessoas gostam tanto, que muitas pessoas estão praticando. Por quê? Por esse motivo. Às vezes você fica 1 hora agarrado dentro de uma academia e você acaba que lá dentro daquela academia você acaba ficando entediado de ficar fazendo sempre aqueles mesmos exercícios. O parkour você vai trabalhar a mesma coisa que você trabalharia na academia, porque você vai trabalhar os músculos, aquela musculatura, você vai ter que fortalecer aquela musculatura, você vai ter que enrijecer aquela musculatura, tanto musculatura de membro superior, como musculatura de abdômen, como musculatura de membro superior, abdômen, membro inferior. Todas essas musculaturas vão ter que estar muito bem trabalhadas para que você consiga fazer o parkour. Por quê? Por causa do desafio que aquilo dali vai te dar, em vários movimentos que você vai ter que fazer. O desafio é o principal combustível ao esporte. Segundo atletas de parkour, que buscam novas formas de dominarem e melhorarem suas habilidades, especialmente de força, coordenação e equilíbrio, devido à variedade de benefícios, alguns colégios até têm adicionado o parkour na grade curricular. É engraçado porque alguns colégios realmente pegaram essa atividade física, esse exercício físico, esse esporte e trouxe para dentro da escola. Por quê? Porque ele trabalha força, coordenação, equilíbrio. Ele trabalha várias coisas que vão ajudar a criança a desenvolver. Vão ajudar vocês a desenvolverem. Então esse esporte ele é muito praticado por esse motivo. Porque ele é um esporte que ele vai além da academia. Ele vai além de simplesmente eu fazer um exercício. Ele vai me fazer eu fazer aquilo, só que sempre tendo que superar obstáculos. E com essa ideia do superar obstáculos, nós, como nós já vimos como nós já sabemos, nós somos pessoas que nós somos competitivos. Nós sempre queremos superar desafios. E o parkour vai fazer com que isso aconteça. Com que você tenha que superar desafios para que você possa passar adiante. E quais são os benefícios do parkour? Então vamos lá. Para qualquer faixa etária, tá? Os benefícios do parkour são o mesmo. Melhora a respiração. Por quê? Porque eu vou fazer eu vou precisar trabalhar toda a minha musculatura e aí com isso eu vou trabalhar e vou ficar mais bem preparado fisicamente. Então com isso eu vou melhorar a minha respiração. Eu vou aumentar a minha concentração. Por quê, professor? Simples. Para tu pular de um prédio para o outro, se você não se concentrar no que você está fazendo e não souber o que você vai estar fazendo, se você pular de qualquer maneira, você vai poder se machucar. Então você vai ter que ter consciência, você vai ter que ter concentração para realizar o movimento que você tem que fazer da forma mais correta possível. E isso só vai acontecer a partir do momento que nós nos concentramos para que isso aconteça. O aumento da consciência corporal, eu entender o meu corpo, permite conhecer seus limites. Por quê? Se eu acho que de um prédio para o outro eu não consigo pular, eu não vou fazer. E aí eu vou saber, opa, esse aqui é o meu limite. Lógico, mais para frente eu vou querer passar por cima desse limite? Claro, como qualquer coisa que nós fazemos, quando nós chegamos num determinado momento, que você para ali e dali você não consegue passar, você vai trabalhar e vai treinar para que você consiga passar daquele limite. É a mesma coisa igual um jogo de videogame. Se nós pararmos para pensar num jogo de videogame, até um momento que você chega numa fase que você não consegue passar dela. Então o que você vai fazer? Você vai começar a buscar muitas coisas para que você consiga entender aquela fase para conseguir passar dela. Você vai passar o limite aquela barreira onde te parou. Da mesma forma no parkour. Você vai chegar até um determinado momento de alguma coisa. Parou ali, daqui eu não consigo passar. Eu não consigo fazer esse movimento ainda. Mas eu vou continuar treinando para conseguir chegar a fazer aquele movimento e passar do limite.
mas eu vou sempre entender que o meu corpo tem limites e que eles precisam ser respeitados. Eu não posso querer passar de qualquer maneira. Proporcionar o bem-estar, ele proporciona o bem-estar, ele eleva os níveis de dopamina. Lembra que a gente falou sobre a dopamina lá na primeira aula? Isso aí, é aquela do medo. É aquela substância que ela é liberada pelo corpo, que ela acaba trabalhando um pouco essa parte do medo, da adrenalina. Então a dopamina ela é uma substância junto com a endorfina e a serotonina, que são as outras duas que aparecem também no parkour. Elas são as substâncias que fazem com que você consiga controlar o medo e consiga fazer aquele exercício com bem-estar, com alegria, com satisfação, com prazer, quando você acaba de realizá-lo. Ele, como eu falei, melhora a respiração, melhora a concentração, ele aumenta a consciência corporal, ele permite você não ter problema com limite, você vai acabar entendendo o seu limite e eleva o estímulo. Melhora a flexibilidade. Professor, o que é a flexibilidade? Às vezes a gente não consegue colocar a mão no pé. Eu fico com o joelho esticado, tento descer o meu corpo para encostar a mão no pé, eu não consigo. Isso é flexibilidade. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso treinar bastante e o parkour vai me ajudar nisso. O aumento do condicionamento físico. Então, eu vou ter um condicionamento físico melhor, então eu vou ter uma qualidade de vida melhor, eu vou ter uma vida melhor por causa dele. E reduz os sintomas de ansiedade, depressão. Por quê? Como eu libero muito endorfina, serotonina e dopamina no meu organismo por causa do parkour, eu vou acabar tendo uma sensação tão grande de bem-estar, de alegria, de satisfação de tudo que eu estou fazendo, que não vai ter como os sintomas de ansiedade e depressão tomarem conta. E controla os níveis de glicose no sangue, proporcionando diversão. O que é a glicose? A glicose nada mais é do que açúcar. É o açúcar que o nosso corpo libera no nosso sangue. Então, quando eu consigo fazer o parkour, o meu corpo vai estar tão acelerado e tudo mais, que ele vai controlar esses níveis. Ele não vai precisar liberar tanto isso dentro do nosso sangue, e com isso vai nos ajudar. Em 2017, aos 14 anos, uma atleta de parkour chamada Camila Stephanie Ribeiro se consagrou como a primeira atleta profissional de parkour da América do Sul. Por que eu estou falando isso? Porque essa atleta hoje ela é reconhecida mundialmente. E ela afirma que as vantagens do parkour advindas do esporte são inúmeras. Fisicamente, ela cita a aquisição de força, resistência, flexibilidade e equilíbrio. As três que nós falamos. Porém, não vê essas aptidões de modo isolado. Com esses elementos sendo trabalhados, Camila se sente mais disposta e pronta para encarar qualquer outro tipo de obstáculo físico ou mental ao viver e tentar a carreira como atleta brasileira. Então, o que acontece? Ela trabalha tanto isso é tão trabalhado no parkour, que isso daí vai levar para o resto da vida. Não leva simplesmente para o parkour, vai levar para o resto da vida da pessoa. E quais são os benefícios sociais e ambientais do parkour? Os pontos sociais dizem respeito ao ajudar e ser ajudado por um grupo, assim como vibrar pelas conquistas alheias. O parkour ele não é um esporte competitivo. Então as pessoas elas acabam trabalhando muito mais a cooperação. Um ajuda o outro. Eles trabalham em grupo e um ajuda o outro. E quando um consegue passar do seu limite, é uma vitória para todos os outros. Então todos os outros vibram com aquilo. E os ambientais se referem a se tornar parte da cidade onde o parkour é realizado, tendo zelo pelo local, ocupando de forma natural e atribuindo diversão e treinamento a seus componentes, como escadas, corrimões e bancos. O que acontece com isso? Da mesma forma que acontece quando nós vemos sobre esportes de natureza, que nós acabamos de ver que aquilo ali acaba, quando você faz aqueles esportes, você começa a ter consciência de que você precisa preservar aquela natureza, não deixando os outros jogarem lixo no chão. Se você encontrar um lixo no chão, você acaba jogando fora. Da mesma forma acontece com o parkour. Você vai estar praticando tanto aquele exercício dentro da cidade, que quando você vê um lixo no chão, você vai acabar querendo pegar para jogar fora. Por quê? Porque você vai querer que aquilo dali seja preservado, para que você possa continuar fazendo o esporte que você faz. O fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Parkour, Jean Weiner, ele comenta que a autossuperação do parkour acaba sendo levada para outros aspectos da vida. Você começa com a ideia de superação, de superar de seu medo de altura, desequilibrar e ser julgado. Esse aspecto de superação, medos, começa a se expandir a outras esferas da vida,
dos praticantes do parkour. Quem pratica acaba se desafiando mais pessoalmente e profissionalmente. Por quê? Quando a gente vai fazer qualquer coisa, em tudo a gente acaba tendo medo. Se for uma coisa nova, a gente vai acabar tendo medo. E o parkour vai te ajudar a não ter mais esse medo, a trabalhar esse medo dentro de você e fazer com que você consiga vencer esse medo para que você consiga evoluir em outras áreas da sua vida. Criador do primeiro curso da modalidade do Brasil, o fundador do Parkour Brasil e praticante desde 2004, Leonard Akira, diz que o parkour mudou completamente a sua vida, fazendo com que alcançasse uma melhor qualidade de vida. Então, olha só, o parkour ajudou uma pessoa a mudar a forma de pensar, a forma de pensar a vida. Por quê? Muitas vezes a gente acaba ficando sentado, querendo ficar sentado no sofá, comendo besteira, sentado no sofá vendo televisão, jogando videogame. E quando a gente acaba começando a fazer um esporte desse, como qualquer outro esporte, você acaba se alegrando com aquilo, você acaba ficando mais empolgado com aquilo. E aquilo ali vai mudar a tua vida. Por quê? Você vai melhorar a sua forma física, você vai melhorar várias coisas e isso vai ajudar você. O ortopedista pelo Instituto de Medicina do Movimento e mestre em Ciência da Saúde, aplicadas ao aparelho locomotor, Thiago Coelho, afirma que o parkour é um trabalho global e inteligente, pois trabalha toda a musculatura, articulações e integrações neurológicas. O médico, especializado em pediatria, aponta também que o esporte é bastante benéfico a crianças, pois auxilia no desenvolvimento motor. Então o que acontece? É um esporte que vai trabalhar todo o teu corpo. Por isso ele é benéfico para a saúde. E as manobras do parkour? Como toda modalidade esportiva, há movimentos do parkour próprios que exigem diferentes habilidades de acordo com o grau do praticante. Quais são isso? Primeiro, o amortecimento. O amortecimento é o movimento mais importante do parkour. Por quê? O amortecimento ele vai fazer com que você não se machuque, porque a partir do momento que você pula de um prédio para o outro, quando você vai cair no outro lado, você tem que saber como amortecer. Então é a primeira coisa que você aprende no parkour, é saber como cair, é saber como amortecer a sua queda do outro lado, em outro lugar que você vai cair, para que você não se machuque. A segunda coisa que você aprende é o salto de precisão. O salto de precisão é um salto de um ponto ao outro, que você inicia parado e deve chegar parado de modo equilibrado. Então, é como se eu pulasse daqui, pulasse para cá. Eu estou parado aqui e daqui eu já dou um salto direto, eu não corro para chegar no canto e pular. Não, eu estou parado, eu faço a força aqui e pulo para poder cair do outro lado. Então, por isso, primeiro eu preciso aprender o amortecimento. Porque a partir desse momento que eu vou aprender esse salto de precisão, eu vou precisar do amortecimento do outro lado para que eu não me machuque. Então vamos lá. Terceiro, o rolamento. Depois que eu aprendi o amortecimento, depois que eu aprendi o salto de precisão, que são coisas mais simples, eu vou aprender o rolamento. O que é o rolamento? É considerado um movimento básico e com diversas variações. É utilizado para reduzir impactos após aterrissagem de locais altos. O que é o rolamento? Todo mundo conhece o rolamento, o rolinho que a gente fala. Eu coloco a minha cabeça no queixo, dobro o meu corpo todo em direção ao chão e vou rolar sobre o meu próprio corpo. Então esse é o rolamento, mas não existe só o rolamento dessa forma. Eu posso rolar lateralmente, eu posso rolar sobre o ombro. Então são formas de rolamento que você vai aprender dentro do parkour para que você possa... Também é uma forma de amortecimento do parkour. Porque quando você salta de um lugar muito alto em direção a um lugar mais baixo, o movimento mais fácil de você fazer não é o amortecimento. Eu parar no chão porque eu posso machucar meu joelho. Eu estou vindo numa velocidade muito grande e de uma altura diferente de uma para outra. Então, nesse momento, o que vai ser melhor? O rolamento. O tic-tac. O que é o tic-tac? A corrida com impulso na parede. É um movimento que exige um misto de técnicas, pois ao final pode ser mesclada com o agarrar no alto do muro. Para realizá-lo é preciso treinar a impulsão do pé na parede. Então, o que é isso? É aquela parada, eu venho correndo e corro, e como se eu estivesse correndo pela parede. Eu passo correndo pela parede. Eu impulsiono o meu pé na parede. Eu venho correndo em direção a uma parede e impulsiono o meu pé ali para eu poder subir. Correndo pela parede, subir impulsionando com o meu pé nela. Então esse é o tic-tac do parkour. Outro é o vault. O que é o vault? Termo advindo da ginástica
são os movimentos de passagem por cima de obstáculos com o uso das mãos para apoio. Por exemplo, passar por uma mureta apenas apoiando a mão sobre, sem o apoio dos pés. E o outro movimento é chamado de lache. O lache é um movimento de se pendurar em uma barra ou em um galho de árvore. Se balançar para ter impulso a ponto de conseguir se agarrar em outra barra ou em outro galho. Então, o que é o valse? O valse é, eu estou correndo, tem uma parede na minha frente. Eu impulsiono a minha mão ali e pulo sem colocar os meus pés, sem que meus pés encostem nessa parede. Já o lache, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo um movimento onde eu vou colocar as minhas mãos, eu vou me pendurar num galho de árvore, vou balançar como se estivesse fazendo um movimento de ginástica, e quando eu sentir que eu estou com muita velocidade, eu solto para pegar em outro galho, para segurar a mão em outro galho. Então eu vou trabalhar dessa forma. E o outro movimento é o cat lap. O que é o cat lap? Também conhecido como salto de gato e salto com o braço. É um movimento para aterrissar em uma parede ou um muro com o uso das mãos. Então, o que é isso? Eu vou saltar de um lugar para outro, eu vou saltar de um lugar para ir para o outro, só que ao invés de eu passar direto, às vezes esse salto lap ele vai ser usado muito quando você está num lugar mais baixo e quer subir para um lugar mais alto. Você vai vir correndo e vai pular. Só que não tem como você pular direto para o lugar mais alto. Então você vai primeiro pular, agarrar com as mãos naquela parede e vai continuar a escalada da parede para poder chegar lá em cima. Vai continuar o movimento ali para poder chegar em cima. Então por isso que é chamado de salto do gato. Então esses são os movimentos do parkour. Essa é a primeira parte do parkour. Primeira parte da aula. Só com o que a gente acabou de ver, já dá para nós entendermos uma coisa. Como o parkour é bom para a saúde. Como o parkour é bom para o nosso condicionamento físico. Porque só desses aí que eu acabei de falar para vocês, eu falei rápido aqui, na aula eu vou falar muito mais devagar sobre eles, vou explicar eles melhores, você já consegue entender o quanto isso é benéfico para a nossa saúde. Você trabalha realmente todo o teu corpo e com isso você não precisa ficar agarrado um tempão dentro de uma academia. Talvez fazendo uma atividade dessa, você vai ganhar muito mais condicionamento físico do que de qualquer outra forma. Então esse é o parkour, que é um dos esportes de natureza, só que esse é um esporte de natureza mais voltado para o meio urbano. Beleza, galera? Então a gente se vê na próxima aula, que aí a gente vai falar sobre a segunda parte do parkour. Beleza? Então, um abraço para vocês e até a próxima.